E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? O coronavírus voltou a crescer no Japão. Então isso aí vai levar uma série de dúvidas. Tanto que o Ministério da Saúde aqui do Japão já emitiu o alerta, tá certo? E eu vou repassar esse alerta para você tomar cuidado. Por que eu falo isso? Para você tomar cuidado em relação a pegar o coronavírus. Claro que pegar coronavírus ninguém quer, tá? Isso aí vai trazer uma série de dores de cabeça para você, não só fisicamente, tá? Mas no bolso também. Você sabe que se você pegar coronavírus, você vai ficar de gancho em casa. Em alguns setores aí estão no mercado de trabalho ainda não estão aquecidos o suficiente. Então tem locais que o serviço em si estão com poucas horas de serviço, né? Tipo assim, não estão tendo hora extras. Então tem que tomar cuidado, sim, porque isso impacta no salário no final do mês. Faz diferença? Faz diferença, porque nada você vai ficar no mínimo uma semana dentro de casa. E aí? Né? Então tem que tomar cuidado, tem que se tomar cuidado com isso, tá certo? Além que aumento de infecções por coronavírus já travou o turismo interno no Japão, travou assim, tá? O Ministério do Turismo do Japão iria soltar um novo pacote, né, de estímulo ao turismo interno. Já pararam, cortaram a ideia, tá? Eles vão esperar para ver o que vai dar dessas infecções para depois soltar esse pacote, tá? Diz a lenda, a não ser que a ganância do Kishida seja muito grande, ele fala, não, solta esse troço do jeito que está aí mesmo. Tá. Só para vocês terem ideia como é que é. Na época do Suga, vocês lembram que tinha um estado de emergência ou estado de quase emergência atrás do outro. No Kishida não. Por quê? O que o Kishida fez? Ele aumentou o teto das pessoas infectadas. Então aquele teto que ele colocou ali para as pessoas infectadas para jogar o estado de emergência nunca alcançava. Por isso que nunca estava tendo estado de emergência e quase emergência na mão do Kishida. Para quê? Para colocar a economia para girar, para trabalhar, independente das pessoas estavam ficando doentes ou não, precisavam de questão de cuidados médicos ou não. Tipo assim, cuidado médico, vai para casa, fica em casa e deixa a economia rolar. Basicamente essa é a política do Kishida em relação ao coronavírus. Só que no caso do turismo em geral, tá? Você vê que se acontecer esse tipo de coisa vai atrasar ainda mais a abertura do turismo individual. O turismo individual é aquele turismo que a pessoa pode vir para cá, livre, leve e solto, fazer o que ela quiser. Dependendo, com esses aumentos de coronavírus no Japão, isso vai brecar ainda mais. Tá? Então vai atrasar? Pode ser o turismo? Vai. Grande provavelmente, se continuar subindo, vai atrasar o turismo individual. Tá? Porque o Japão ele não quer ter o fardo das pessoas, como é que se fala assim, ficando doentes aqui no Japão e o Japão tendo que gastar dinheiro com hospitais com essas pessoas. Tanto que um dos quesitos para as pessoas virem fazer turismo no Japão que ela faça o raio do como é que se fala, do seguro de saúde internacional, tá? Para poder custear as custas médicas caso ela aconteça com alguma coisa com ela aqui no Japão. Só para vocês terem ideia. Então o Japão ele quer ganhar dinheiro, mas ele não quer ter despesas. Essa é a ideia, tá? Mas vamos aqui. À medida que a infecção do novo coronavírus se tornou a tendência crescente em todo o país, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar notificou os governos locais em todo o país para prosseguir com a segurança de leitos e sistemas de inspeção. O número de novos infectados em todo o país ultrapassou o mesmo dia da semana anterior em todos os dias desta semana e aumentou quase 90% em relação à semana anterior para cerca de 36 mil infectados. Então você vê que está subindo de forma gradual as infecções de semana a semana. E por incrível que pareça, tá, você vê que está seguindo uma linha contrária, tá, do coronavírus original. Porque quando entrou o coronavírus original, o pau se deu no inverno, chegou no verão, deu aquela caída de coronavírus no Japão, mas o pau comeu no inverno por causa de ambientes fechados. Agora está ao contrário, por incrível que pareça. Mas só vou levantar um dado aqui, tá? Que é um dado meio suspeito para esse
para esse tipo de coisa. Por que eu falo isso? Porque o Ministério também ele divulgou, tá, o número de vacinação, e o número de vacinação caiu, tá? O número de pessoas que estão indo se vacinar caiu, então você já viu, né? Então eu não sei que alarde é esse. Eles anunciaram que a vacinação, o número de vacinados no país, tá, estava em 61 pontos e etc. Só que eles já estão entrando com a quarta vacinação para os idosos, etc. Então o que isso quer dizer? Que a vacinação, essa terceira vacinação, ela não está alcançando os patamares que foi a primeira e a segunda. Muitas pessoas já não estão mais tomando a terceira dose, né? Eu mesmo não tomei, tá? Minha esposa vai tomar, ela quer tomar, até por causa do caixá que ela trabalha, né? Então, no caso da fábrica, ela está tomando por causa da fábrica. A fábrica pede que as medidas de proteção e etc. Então, ela vai tomar, porque ela quer continuar empregada. Você sabe como é que são as coisas, dependendo, né? Ah, não vou tomar vacina. Beleza, passa um tempo com o bi, tá? Você traz riscos para as empresas e etc. Acontece. Tá, esse tipo de coisa. Não dessa forma descarada que eu estou falando, mas você sabe que sempre tem aquelas desculpinhas, tá? Então, toma cuidado para você poder manter seu emprego no Japão. Tem muita coisa que as pessoas não sabem, assim, mas quem já trabalhou de com cargo de chefia, nas fábricas, sabe como é que a banda toca. Tá? Eu falo isso porque eu já fui líder de linha aqui no Japão, então eu sei como é que a banda toca nesse ponto. Então, vai por mim, tá? Mas nesse ponto, então deu esse alerta que as vacinações não estavam progredindo da forma que o governo queria. Em contrapartida, está se falando que está aumentando o número de infecções no Japão. Isso aí é meio complicado, tá? Eu não vou fazer nenhuma acusação. Eu só estou trazendo os dados do que eu tenho visto. Se as pessoas quiserem confirmar do que eu estou falando, é só acompanhar de 3 semanas para cá em relação à vacinação e em relação ao número de infectados. Acompanha, faz o retrospecto. Se você entrar no Google, você consegue ver esse retrospecto. E aí você verá do que eu estou falando. Mas continuando aqui. Então, é uma coisa meio suspeita? É suspeita. Tá? Mas continuando. O Ministério da Saúde e Previdência comunicou aos governos locais que o número de novos infectados estava aumentando a nível nacional e queriam prosseguir com o desenvolvimento de um sistema de prestação de cuidados médicos. Especificamente, estamos solicitando que expandamos o número de instituições médicas que podem lidar com os testes para garantir que os pacientes com febre recebam os testes e nos preparem para distribuir kits de teste com antecedência. É uma coisa meio complicada isso, né? Porque pessoas com febres pode ser de uma série de fatores, tá? E isso aí tem que ser praticamente assim. Reportou. Não tem como fazer isso, entre aspas, estatisticamente falando. Tem que ser aquele sistema da Toyota, just in time, né? Que é contra pedido. Toma. Basicamente deveria ser assim. Mas e aí? Então você vê que o governo japonês está despreparado para isso ainda, mas continuando, né? Além disso, presumindo que o número de pacientes idosos aumentará, prosseguiremos com a obtenção de leitos e preparativos para a abertura de instalações médicas temporárias, no famoso hospital de campo, né? Caso o número de beneficiários de atendimento domiciliar aumente rapidamente, tá? O que eles querem dizer? As pessoas que pegam coronavírus estão obrigadas a serem tratadas em casa. Ah, pegou coronavírus, vá para casa. Se cuida lá. Gostaríamos de ver um sistema para realizar exames médicos online. Exame médico online vai ser bom. O cara está em casa, o médico está lá na clínica. Como é que você está, sua febre? Está tanto. Está com coronavírus. Vai ser bem assim, meu. E observações de saúde, além de visitas domiciliares em cooperação com instituições médicas locais. Aí eu concordo, o cara está enfermo em casa, tem que ir um médico na casa do cara. Não é falar assim, como é que você está? Fala assim, mostra a língua, mostra os olhos, pela câmera. Pô, não faz lógica um negócio desse, tá? Sabendo que o cara tá zoadão ali.
Mas de qualquer maneira, sabe como é que é? Só que o ano passado, tá? Morreu muita gente em casa. E essas pessoas que eles falam que é para se tratar em casa, vai para casa, se trata lá, morreu muita gente. É que eu não noticio esse tipo de coisa aqui no canal, porque é aquilo que eu já falei. Eu não quero que meu canal se torne um Cidade Alerta. Eu não quero que você pegue o celular, esprema o celular assistindo o meu canal aqui e que escorra sangue dele. Não, eu não quero. Então, notícias geralmente falando de morte, atropelamento, essas coisas eu não coloco, tá, no canal. A não ser que seja uma repercussão muito grande que deu assim, aí eu coloco. Mas caso contrário, você pode reparar que eu não coloco esse tipo de coisa. Eu não gosto de fazer certos sensacionalismos aqui no canal. Mas houve-se muitas mortes, né? Praticamente assim, quase que diárias. Aparecia notícias de pessoas que morreram em casa por causa disso. Por causa do coronavírus em casa. Porque não havia acompanhamento médico. Né? E quando a pessoa dava uma crise ali, dependendo, não tinha ambulância suficiente para ir lá catar o cara. E nisso o que acontecia? Batia as canelas e ia para a terra do pé junto em casa, tá? Então toma cuidado, tá? Por isso que eu falo, já venho trazendo esses alertas, é para você se cuidar mesmo, tá? Além disso, como o número de pacientes com insolação está aumentando, também estamos pedindo em relação ao coronavírus e cuidados médicos comuns, que o transporte de emergência não seja difícil. Só que sabe como é que é? Por que ele está falando isso? Porque o número de pessoas com insolação estão batendo números recordes no Japão. Por incrível que pareça, esse ano também. Por quê? Medida do governo. Eu havia alertado isso aqui no canal. Eu havia alertado que se fosse seguir tudo que o governo estava pedindo para fazer, ia aumentar o número de mortes por insolação, tá? E está aumentando. Mas japonês, mas insolação, o que tem a ver com insolação com ar-condicionado? É o seguinte, tá? Insolação é o famoso, aí eles falam insolação, mas é a famosa hipertermia, tá? Isso quer dizer o quê? Que não importa se você está debaixo do sol ou não. Se você estiver num ambiente muito quente, muito exposto por muitas horas, vai te dar excesso de calor. Seu corpo, não dependendo do corpo da pessoa, ela não tem capacidade de se auto-resfriar o suficiente nisso. O que acontece? Excesso de calor, vai para a terra do pé junto. E aconteceu. E quem acompanha os dados estatísticos aqui no Japão, ou quem acompanha as mídias japonesas, ou os jornais, deve ter visto que os maiores casos de insolação aqui no Japão são dentro de casa. Dentro de casa. E eu não quis gravar esses casos de insolação, por quê? Para não ter que vir falando aqui. Eu avisei. Está acontecendo. Tá? Tanto que desde que o Ministério começou a emitir aqueles alertas para as pessoas ajudarem na questão da energia, aumentou o número de pessoas que estão sendo internadas às pressas por causa de insolação, porque a casa vira uma estufa. Por quê? Se você liga o ar-condicionado, não faz sentido você abrir a janela, senão você vai perder todo o ar e o ar-condicionado vai trabalhar igual um louco. Então, só que a 28 graus que eles estão pedindo para as pessoas manterem, a casa vira uma estufa. Eu estou usando a 23, tem dia que eu não aguento 23, 24 graus. Por quê? Começa a ficar quente. E deixa de ter aquele clima ameno. E aí? Tá? Japonês, vai ser exagerado. No Brasil a gente não usa ar-condicionado dessa maneira. Só que você tem sistemas, como é que se fala? Você tem sistema de corrente de ar, você tem um ventilador, você tem sistema de corrente de ar, etc. Aqui, dependendo do local que você mora, não bate um vento, uma miséria de um vento. E as paredes aqui dos prédios do Japão, dependendo do local que você mora, ele absorve tanto calor, que chega a 3, 4 horas da manhã, se você meter a mão na parede, ela está quente, ela não está morna, ela está quente. Então o que acontece? Dentro da sua casa vai estar um forno. A pessoa aguenta? Não aguenta. Por que você acha que todos os anos as pessoas morrem no Japão de insolação, por causa de hipertermia no Japão? Morrem. E está morrendo. E esse ano está morrendo mais que o normal. Está tendo pessoas internadas mais que o normal. Então já fica o alerta aí, tá?
Ah, japonês, meu ar-condicionado não tá bom. Aí você tem que ver uma série de fatores. Se o filtro tá limpo, se tem gás suficiente. Tá? Essa história do gás suficiente, isso aí dá uma dor de cabeça danada, que eu falo assim. Porque às vezes a pessoa acha que o ar-condicionado tá com problema e não é. É falta de gás no ar-condicionado. É só que a pessoa contratar alguém para fazer a reposição de gás que o ar-condicionado volta a trabalhar. Tá? E tem a parte do filtro também. Se a pessoa não mantém sempre os filtros limpos, o ar-condicionado ele tem que trabalhar 3 vezes mais para poder gelar o ambiente. Diferente, porque tem o ar-condicionado da Daikin, que ele puxa o ar de fora para dentro. Só que esses nossos, os atuais assim, nossos assim, tirando esse da Daikin, ele só circula o ar que está dentro, ele não troca o ar igual esse da Daikin, que a Daikin tinha lançado. Então o que acontece? O filtro ele vai influenciar em praticamente quase 100% do funcionamento, tirando a parte de gás. Tá? Então, tome-se cuidado com essa parte também de limpeza de filtro. Tá? Aí na parte de mofo, dentro, quando dá mofo, etc., aí é outros 500. Mas só para finalizar aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, existe a possibilidade de que a cepa Omicron seja substituída pela cepa BA.5, que se diz ter maior probabilidade de contágio. Então, cada vez vai sair uma cepa nova, cada vez a miserável é mais contagiosa. Daqui a pouco, você olhou, o cara assim já pegou. Tá? O efeito da terceira vacinação está diminuindo gradualmente. É aquilo que eu já havia alertado. Né? E durante as férias de verão e etc., as pessoas vão dar uma relaxada. Espera-se que as chances de contato aumentem e gostaria que os governos locais fortalecessem um sistema para que eles possam responder à propagação da infecção. Então, aqui, acabei de fazer a minha parte em falar para você, tá, em mostrar que o governo já está empenhado nisso, já está alertando as pessoas contra a infecção, para o aumento de infecção. Questão de hidratação. Eu tenho tomado isso aqui. Esse monstro aqui. Ah, japonês, isso aqui é energético? Não exatamente. Tá? É como se fosse a versão energética do Gatorade. Esse monstro aqui. O sabor dele é bom também. O sabor dele é gostoso. Então é aquela velha história. Se você precisa fazer uma hidratação rápida, faça uso desse tipo de produto. Se você não tiver esse tipo monstro, você pode usar Pocari, Aquarius. Tem alguns outros aí também, mas faça uso. Tá? Até porque também, se você pegar o coronavírus e ficar com o corpo meio debilitado, faça uso desses produtos também. Tá? Para dar um up no corpo. Porque, senão, é complicado. Tanto que o Ministério está pedindo para as pessoas, por causa em relação à insolação, a usarem o ar-condicionado. Né? Só que a forma que eles pedem para as pessoas usarem o ar-condicionado a 28 graus é meio inviável. Tá? Eu, pelo menos, eu não consigo usar o ar-condicionado. Eu não sei as outras pessoas. Eu não consigo usar o ar-condicionado no 28 aqui em casa. Tem noites que eu tentei fazer. Que eu falo assim, eu fiz o teste, tá? Coloquei a 24 graus para dormir. Nem eu, nem minha esposa não estava dormindo de calor. Tive que baixar para 22. Aí conseguimos dormir. Então já dá para você ter ideia que o que o Ministério, entre aspas, recomenda nem sempre é o bom para você, tá? Então você tem que ver realmente o que é bom para você. Da mesma forma que eu passo certas coisas aqui, mas não quer dizer que seja bom para você. Então veja o que é bom para você, na medida do seu possível, e se proteja. Seja lá de coronavírus, seja lá de hipertermia. Eu trago os alertas aqui para você não sair prejudicado nessa. Por quê? Se você pegar hipertermia, né, o famoso, dependendo, Natsubate, que ele fala aqui no Japão, tá? E ficar com febre, você vai perder dias de serviço. Se você pegar coronavírus, você vai perder dias de serviço também. E a economia do Japão não está lá. Lá essas coisas, dependendo, para as pessoas se darem o luxo de ficar perdendo dias de serviço. Tá? Eu falo isso porque tem fábricas que ainda não estabilizaram aquela velha prática de os dias normais, mas o Zangyo todos os dias. Tem fábricas que ainda não estabilizou nesse ponto. E aí? Então, dependendo, se você já trabalha das 8 às 5
e começa a perder dia de serviço sem ter horas extras para você repor aquilo, seu orçamento vai cair cada vez mais. Aí não é nem questão de perda de poder de compra, vai perder a parte financeira, que você não vai ter o poder de compra ali. São situações diferentes, né? Parecem iguais, é até meio complicado de explicar, mas são semelhantes, mas não são iguais. Semelhante não é igual, tá? Então fica o alerta aí nesse ponto e procura se cuidar, tá? Porque senão fica difícil. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você poder receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!